Em 1977, uma onda de acontecimentos bem aterrorizantes começou a tomar conta de pequenas comunidades lá na Amazônia. As pessoas falavam de luzes misteriosas, de paralisia, de ataques. A coisa ficou tão séria, mas tão séria, que a Força Aérea Brasileira teve que lançar uma investigação militar secreta, a Operação Prato. E por décadas, tudo o que eles descobriram, relatórios, fotos, desenhos, ficou em sigilo. Hoje, a gente vai abrir esses arquivos oficiais para tentar entender o que de fato aconteceu. Olha, para a gente ter uma ideia do clima, esse depoimento foi tirado diretamente de um relatório oficial da missão. É de Claudamira Rodrigues da Paixão, uma das dezenas de testemunhas. As palavras dela mostram o pânico que se espalhou por lá. Não era só sobre ver uma luzinha no céu, sabe? Era um medo físico, imediato, inexplicável e que foi documentado pelos próprios militares. Então, antes mesmo da Força Aérea chegar, o pânico já estava completamente instalado. As comunidades locais, principalmente pescadores e moradores de vilarejos mais isolados, estavam bem no meio de um fenômeno que eles não conseguiam entender e, muito menos, combater. E essa escalada foi muito rápida e assustadora. O que começou em abril como uma notícia de jornal sobre luzes estranhas, em setembro já virou relato de ataque físico. A situação chegou a um ponto tão crítico em outubro que um documento da Câmara Municipal de Maracanã, que está lá nos arquivos, descreve a população se armando para fazer frente ao misterioso inimigo. Foi nesse clima de quase guerra que, no dia 20 de outubro, a Força Aérea decidiu que precisava intervir. E o que exatamente essas pessoas sentiam? O que deixa tudo isso ainda mais intrigante é a consistência impressionante dos relatos, e todos eles foram documentados nos relatórios militares. Os sintomas iam desde um calor intenso e paralisia até uma sensação de choque elétrico e dores de cabeça que duravam dias. Não eram histórias vagas, não. Eram queixas físicas, detalhadas, recorrentes, que formavam um padrão que os militares simplesmente não podiam ignorar. Com a crise já rolando solta, o primeiro Comando Aéreo Regional, o famoso ICOMAR, montou uma resposta militar formal. Foi aí que nasceu a Operação Prato. É fundamental entender isso aqui. Isso não era um clube de ufologia, tá? Era uma missão de inteligência militar de alto nível. O objetivo, como está escrito nos documentos operacionais, era claro e direto: investigar a origem dos OVNIs e os efeitos deles na população. E isso seguindo ordens diretas do chefe de inteligência do Comando Aéreo. E eles estavam preparados para uma investigação séria, viu? A equipe usava carros civis para não chamar atenção, mas o equipamento era de ponta. Tinham um verdadeiro arsenal fotográfico, com lentes de 1.200mm e até uma filmadora Super 8. E o mais importante, eles tinham um teodolito, que é um instrumento de precisão para medir ângulos e distâncias. Isso mostra uma intenção muito clara: coletar dados concretos, mensuráveis e não apenas ouvir histórias. Agora, a gente chega no coração dessa investigação, o que os próprios militares, liderados pelo capitão Irã Holanda, viram e registraram em seus diários de missão. Essa tabela aqui resume só alguns dos eventos mais extraordinários descritos com aquela linguagem fria, factual dos militares, o que torna tudo ainda mais impressionante. No dia 4 de novembro, eles registraram uma luz que parecia sair da água. 2 dias depois, outra que parecia pousar na água. Eles não estavam só olhando, entende? Eles estavam medindo, rastreando e fotografando esses fenômenos. Naquele avistamento do dia 5 de novembro, a equipe usou o teodolito para fazer um cálculo preciso da distância do objeto. A estimativa, 1.200 metros no ponto mais próximo. Isso é crucial, porque transforma um simples avistamento em um dado mensurável e objetivo. E aqui, a investigação registra algo ainda mais concreto: um efeito físico no equipamento da equipe. Imediatamente depois da passagem daquela luz a 1.200 metros, os relatórios afirmam que o radiotransceptor parou de captar estática e a bússola do teodolito simplesmente travou por 20 minutos. Isso é uma evidência fundamental, um efeito físico documentado, não é só um relato visual. E não eram só os militares que estavam vendo essas coisas. O depoimento do padre Alfredo de Laó, um homem com formação em física e mecânica, foi levado muito a sério. Ele descreveu um objeto silencioso, voando a apenas 20 metros de altura, com luzes bem específicas. A credibilidade de uma testemunha qualificada como ele só reforçou a seriedade do que estava acontecendo.
E além dos relatórios escritos, a equipe fez croquis bem detalhados em campo. Esse aqui é um dos desenhos anexados aos documentos, descrevendo um objeto que parece metálico, com uma cúpula, uma cauda tripla e o que parece ser uma antena. É um esforço claro para documentar não só o movimento, mas também a forma desses objetos. Bom, com todos esses testemunhos, avistamentos militares, dados de teodolito e até desenhos, a conclusão deveria ser clara, certo? Pois é aqui que a história fica ainda mais complexa. Esse slide aqui revela o grande conflito da Operação Prato. De um lado, você tem as vítimas com sintomas físicos consistentes, incluindo paralisia e marcas na pele. Do outro, o relatório médico-psiquiátrico oficial da operação, que concluiu que tudo era histeria coletiva. Os médicos afirmaram que todos os sintomas eram reações normais do organismo causadas por medo do desconhecido. É uma conclusão que parece ignorar completamente os avistamentos e os dados físicos que a própria equipe de campo coletou. Mas mesmo com esse diagnóstico oficial de histeria coletiva, a equipe em campo não parou, não. Pelo contrário, eles continuaram registrando fenômenos inexplicáveis até o último dia da operação. O trabalho de campo não acabou de uma hora para outra. Os registros mostram que em novembro e dezembro de 77, os avistamentos eram quase diários. Um dos últimos relatórios é de janeiro de 78. E logo depois, sem nenhuma explicação clara nos documentos, a Operação Prato foi oficialmente encerrada. E o que aconteceu com toda essa documentação? Centenas de páginas de relatórios, dezenas de fotografias e desenhos foram carimbados como confidencial e trancados, longe do público, por décadas. O silêncio oficial só serviu para aprofundar ainda mais o mistério. Hoje, os arquivos estão abertos, mas as respostas não são tão simples. A gente tem relatórios militares detalhados de objetos com movimentos impossíveis, testemunhas com sintomas físicos reais e uma conclusão oficial de histeria coletiva que parece contradizer as próprias evidências da investigação. Isso deixa a gente com a pergunta fundamental: o que a Força Aérea Brasileira realmente documentou naqueles céus da Amazônia?